Olá, tudo bem? Você está feliz, contente, alegre? Uhul, a professora também. Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos fazer uma meditação? Vamos. Então vamos lá. Olha o que diz aqui, um pensamento do Henry Blunt. Confie em Deus com a dependência de uma criança e você não precisará temer o mal. Esteja certo de que, mesmo se os inimigos vierem como uma enchente, o Espírito do Senhor se levantará como um estandarte contra eles. Você viu que lindo? Nós podemos confiar que Deus ele vai cuidar de nós, ele vai vencer as batalhas da minha e da sua vida, ok? Nós precisamos buscar no Senhor forças a cada dia, para que ele vá lá trabalhando com o nosso caráter, vá eliminando, né, os defeitos do nosso caráter, para que o inimigo ele não tenha sucesso com a nossa vida, ok? E aí eu tenho uma promessa para passar para você hoje, que está em Salmos, no livro de Salmos, o Salmo 91, 3-6, que diz o seguinte: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Ai, que lindo! Saber que Jesus ele cuida de mim, cuida de você todos os dias. Isso é muito bom. Isso nos deixa felizes. Que você sinta-se hoje cuidado pelo Senhor, ok? Confie nele. Assim como a criança confia. Deixa Jesus dirigir, deixa Deus agir na sua vida, ok? Que a nossa aula hoje seja muito, mas muito boa e que você se fortaleça a cada encontro nosso, ok? Um beijo no seu coração. Agora vamos à nossa aula. E a nossa aula de hoje, nós vamos fazer o quê, professora? Ótimo, boa pergunta. Eu gosto quando você é um aluno participativo aqui com a professora. Nós vamos hoje corrigir o nosso trabalho avaliativo. Trabalho avaliativo 2, que você já fez, né? Então, dia 13, agora nós vamos resolver aqui. Nós temos aqui o primeiro texto, que diz: os fenômenos da linguagem examinavam-se outrora apenas à luz da gramática e da lógica. E já era muito se a análise reconhecia com palavras expletivas ou de realce os termos sobejantes, unidos à oração ou nela encravados. Hoje, que a ciência da linguagem investiga os fatos sem deixar pear, ou seja, sem deixar prender, por antigos preconceitos. Já não podemos levar essas expressões à conta das superfluidades, nem ainda atribuir-lhes papel decorativo, o que seria contrassenso, uma vez que rareiam no discurso eloquente e retórico, e se usam a cada instante justamente no falar desataviado de todos os dias. Uma coisa é dirigirmos-nos à coletividade, a pessoas desconhecidas, de condições diversas e que nos ouvem caladas. Outra coisa é tratar com alguém de perto, falar e ouvir e ajeitar a cada momento a linguagem, em atenção a essa pessoa que está diante de nós, para que fique sempre bem impressionado com as nossas palavras. Ali sair de meios de expressão e alterações semânticas, ok? Agora, sobre o autor, não seria um contrassenso. Lembre-se, não é com relação à escrita em si ali, mas é sobre ele, o que ele diz ali. Qual é que você marcaria aqui? Nos tempos atuais, a ciência linguística prender-se a superfluidades, a ciência linguística ainda estar entravada por preconceitos, isso é o contrassenso, os antigos preconceitos já não influírem na investigação linguística dos fatos, ou a ciência da linguagem deixar-se permear pela gramática, ou ainda considerar palavras ou expressões de realce como sendo inútil por excesso. O que você marcaria aqui? Nessa questão, você leu, prestou atenção, eu tenho certeza que na hora que você marcou aí, você pensou bem, você marcou a letra C, ok? Essa era a alternativa correta, então, aqui para nós. Vamos agora ver a 2, e aí você percebe que na 2 aqui, eu tenho um cartaz, né? Proibida a entrada no hotel molhado ou em traje de banho. E você já sabe que aqui nós temos um assunto de concordância nominal, porque a entrada está no feminino, ali tem um artigo que determina, portanto, proibido, né? Deveria estar proibida.
que tem a entrada. Se não tivesse aquele A ali, seria proibido. Sem determinante, fica no masculino. No hotel molhado. Molhado é o quê? O hotel ou o hóspede que está ali? Ficou interessante esse aviso aqui, né? Mas nós percebemos que nesse aviso nós temos a ocorrência de 2 elementos que nós precisamos organizar na hora de escrever, que é a concordância nominal e a ambiguidade. O molhado ficou ambíguo ali, ok? Você com certeza acertou essa também. E eu fico feliz quando você acerta, porque mostra que você realmente está aprendendo e está conseguindo agora praticar. Vamos agora fazer a 3. A 3 você tem uma tira ali, daquele gatinho mais que preguiçoso, né? O Garfield, que gosta de muita pizza e macarrão. O dinamismo das línguas é atestado pela polissemia dos vocábulos, como dever e precisar. Então, você precisa perder peso. Correção. Eu deveria perder peso. Eu preciso de cookies. Olha a carinha dele. Ô, gatinho guloso, né? Como dever e precisar que, dependendo dos contextos que são utilizados, assumem diferentes sentidos. Afirmando isso para você. Agora vamos ao enunciado, que é o que nós vamos realmente marcar, né? O uso do verbo precisar nas falas dos personagens acima expressa respectivamente a ideia de que, quando ele diz você precisa, é uma ordem, é uma capacidade, qual é? O que você marcaria ali? É uma ordem, tá dando? Uma ordem para o gatinho? Uma capacidade que o gatinho tem, um conselho, um compromisso ou uma obrigação? Quando ele diz você precisa, uma obrigação. Ok? Então, ótimo. Outra questão que você acertou, porque era uma questão bem fácil, bem tranquila. Agora vamos a 5. E a 5 você tem aqui um texto de arte do Jorge Colli. E aí você dá uma lidinha lá no seu texto e aí você consegue perceber que é um texto rico, bem interessante, para que você adquira um nível de conhecimento um pouquinho melhor na sua argumentação, para completar já o que você está desenvolvendo. Mas vamos agora, neste momento, resolver o enunciado. Para evitar ilusões, devo prevenir que a situação não é assim tão rósea. Lá no 6º parágrafo. O termo sublinhado pode ser substituído sem prejuízo de sentido para o texto por... O que é rosa? Rosa é uma corzinha pálida, né? Então, o que você marcou aí no seu trabalho avaliativo? Você marcou a letra A. Rosa simples, ok? Um coraçãozinho para você, se você acertou. Agora, vamos fazer a próxima. Vamos para a 5. E a questão 5, você tem novamente um belo de um texto, certo? Um conteúdo aqui do Bíblios, falando um texto falando sobre questões religiosas, muito bom, sobre o capítulo 1, no cabeça, aturado sangue no iário, destacando-se do perfil verde escuro da serra Moroque e dominando o vale onde repousava, reluzente ao sol, a formosa cidade intelectual, a casaria branca alinhada em suas extensas e largas, os telhados vermelhos. E ali ele começa, então, a descrever toda uma situação. Você leu o texto e agora vamos responder a questão. Ainda sobre o texto, aponte de que maneira podemos reescrever o trecho sem que haja qualquer alteração de sentido. Então, qual seria o trecho? Acertar a comissão de socorros em substituir a esmola depressora pelo salário emulativo pago em rações de farinha, de mandioca, arroz, carne, de charque, feijão e bacalhau. Verdadeiras glodices para infelizes criaturas açoitadas pelo flagelo da seca, a calamidade estupenda e horrível que devastava o sertão combusto. Olha, espero que você tenha lido esse trecho aí e esteja acompanhando a professora. Então, vamos aqui que você marcaria qual seria aqui para realmente fazer a diferença. Lembra que nós estamos trabalhando coesão e coerência, portanto, você tem que cuidar na hora de reescrever para não mudar o sentido, ok? E aí, você, nesse instante, você marcou aqui na 5 a letra E, que foi a que mais fechou para você preencher, então, e assinalar a questão correta. Agora vamos à questão 6. E na questão 6, fala sobre a violência na escola é apenas uma extensão da violência fora dela. E a violência fora dela é a expressão de um país socialmente injusto, no qual acesso à educação de qualidade é um privilégio, não um direito. Luiz Rufato. Um texto muito bom, ok? Espero que você tenha lido aqui. E agora você vai responder a questão 6.
E para responder, você precisava ter lido o texto mesmo, certo? Para realizar essa questão, considere o texto básico como um todo. Aí você tem várias palavrinhas aqui destacadas também, são importantes. E aí você teria que marcar quais são as alternativas que são corretas com relação à estrutura de um texto como um todo. E eu acredito que na hora que você fez aí seu trabalho, você marcou então aqui a letra B. Porque a letra B, o título é polissêmico? É, né? Você consegue perceber ali que o texto é polissêmico realmente. Vamos ver mais uma vez o título do texto. Falta de educação. É polissêmico? É polissêmico. Então, marca 1. Beleza, vai descartar a C, a D e a E. Fica só entre a E e a B. Agora, a dúvida maior é entre a 2 e a 3. Vamos ver a 2. Como este é um editorial jornalístico, o autor do texto defende uma tese de que a violência na escola é decorrente de fatores econômicos e da elitização da educação. Ele faz isso? Aqui está o erro, né? E aí, então, você já consegue perceber que, então, sobrou 3, que para ajudar a estabelecer a relação entre o título, o tema e a tese, o autor utiliza muitos dados estatísticos de agências conceituadas que reforçam a pouca importância que a educação tem para o país. Ok? Em nenhum momento defende que apenas uma elite que deve ter acesso à educação. Então, por isso, você tem aqui a 3, então, de uma forma correta, e a 2, incorreta. Nós já tínhamos descartado, então, a 4, né? Porque tinha 1 e 2 somente A e a B, e a 4 não fecha para este momento aqui. Os parágrafos de introdução e conclusão do texto reiteram o fato que a violência na escola tem raiz na degeneração da sociedade. O fato não explorar nos parágrafos de desenvolvimento do texto. Se não fechar introdução, desenvolvimento e conclusão, eu não tenho um texto coeso. Ok? Posso ter desculpe, eu não tenho um texto coerente. Posso ter um texto coeso, cheio de palavras, mas se não tiver na estrutura do texto separativo argumentativo, eu não tenho um texto coerente. Por isso, não é a 4. Ok? Facilzinha essa questão. Agora, vamos fazer a 7. A 7 é bem tranquila. Em uma das frases ocorre uma ambiguidade ou duplo sentido. Qual? Qual que você marcou aqui na 7? Ex-presidente recorreu ao comitê da UNE acusando o juiz de violar seus direitos. E aqui você tem uma questão bem interessante, que é a questão dos pronomes, né? Os pronomes possessivos, eles me deixam sempre duvidosos. Aqui na A eu tenho uma dúvida, eu tenho. Então, aqui na 7 eu marco de primeira. Espero que você tenha marcado. Nós vamos ver se está tudo bem nas outras. Sem placa orientadora, taxistas evitam corredor de ônibus, mesmo após liberação pela prefeitura. Quem que evita? Taxistas, tranquilo. Pokémon Go leva jogadores a caça em cemitérios e igrejas no Brasil, sem problemas. Líderes governamentais com tensões e saia justo na mala vão à China para o G20. E o ministro do Supremo Tribunal afirmou que os integrantes do Ministério Público Federal devem calçar as sandálias da humanidade. Então, o único aqui realmente a letra A, por quê? Porque fala que violar seus direitos. Direito de quem? Do ex-presidente? Ou do juiz? Ou do comitê? Qual é a dúvida aqui? Não sei, precisamos organizar então. Certo? Nessa aqui, então, você marcaria na 7 a letra A. Agora, vamos fazer a questão 8. Leia o período abaixo, retirado do 4º parágrafo do texto ali, a Luft. Grande contingente de jovens chega às universidades sem saber redigir um texto simples, pois não sabem pensar, muito menos expressar-se por escrito. Assinale a alternativa em que a reescrita do período não comprometa a ideia pretendida pela autora. Você leu e aí, neste momento, você percebe que ali a Luft, ela está falando que porque as pessoas, elas não têm o hábito de ler, portanto, elas têm uma certa dificuldade, né, em redigir textos mais complexos. No caso, quando você chega lá na universidade, você tem artigo, você tem TCC, para você resenhas, para você, então, redigir, e se percebe que essa nova geração tem um problema com isso. Então, o que você marcaria aqui? Você, com certeza, marcou a letra D.
uma vez que não sabem pensar, muito menos se expressar por escrito, grande quantidade de jovens chega às universidades sem saber redigir um texto simples. Ok? Ótimo. Agora vamos fazer a questão número 9. E a questão número 9 tem um texto aqui, né? Homem paraplégico volta a andar após estimulação elétrica nos Estados Unidos. Uma pesquisa que foi realizada em 2013, e aí você tem todo um texto muito interessante para você, a nível de conhecimento mesmo. Agora vamos responder a questão. A seguir, você encontra 5 trechos do texto reescrito com alguma alteração. Em apenas um deles, essa alteração não implica alteração semântica ou incorreção gramatical. O que você vai marcar? Depois que você lê o texto, você precisaria dar uma lidinha no texto, né, para que você pudesse realmente perceber qual é que não agora não há alteração semântica ou gramatical, e aí você iria marcar a letra A, ok? Precisaria ler o texto para resolver essa questão. Eu tenho certeza que você prestou atenção e você leu e fez isso. Agora vamos à questão 10, finalizando então a nossa correção. Aqui eu tenho uma carta de testamento do Getúlio Vargas, um trechinho dela. Você leu também, agora vamos ao enunciado. Com o auxílio da intertextualidade, que você já sabe que é um texto conversando com outro texto sobre o mesmo assunto, ok? O locutor constrói uma autoimagem que foge ao político. Que imagem é essa? E com que discurso a intertextualidade se estabelece? Vamos ver. Ele foi um justiceiro, um militante, um operário, um redentor ou um guerreiro? Se ele, Caule diz, agora ofereço a minha morte, nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Olha que lindo. O que ele assumiu aqui? Posição de redentor, usou um discurso religioso, ok? Então, você percebeu que foi tranquilo esse trabalho avaliativo, você precisaria só realmente ler com calma e isso aí, de boa, ok? Então, por isso, vou deixar a você muitos coraçõezinhos, porque você merece, você se esforçou, tirou essa nota maravilhosa no seu trabalho avaliativo, porque você fez a sua parte, ok? Muito bem, estou feliz que a gente bateu novamente um papinho aqui, você me ajudou a fazer a correção do trabalho avaliativo, muito comprometido, e eu fico feliz com você. Então, um beijo no seu coração, eu vejo você muito em breve. Tchau, tchau.